Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma semana aí se iniciando com a nossa matéria. Vocês já tiveram aula ontem, então hoje nós vamos para a nossa terceira aula de administração da produção. Espero que vocês estejam gostando, tá? E aí agora nós vamos começar com essa matéria nova. Deixa eu só ver aqui um instantinho. Só um instante, porque eu preciso só atualizar uma informação e já passo para os senhores. Vamos lá então, gente. Vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente vai começar a nossa aula então. Beleza? Então, compartilhando, meu computador está um pouquinho lento, mas no final tudo dá certo, não é verdade? Ok. Então já está aí. Então hoje nós vamos falar sobre ciclo de atividades e recursos empresariais. Então, a gente vai trabalhar sobre uma série de temas que são muito importantes. Deixa eu só desativar aqui o meu WhatsApp, que estava ligado no computador, e aí a gente consegue falar melhor, tá? Então, gente, nós vamos começando a falar sobre o que são organizações, né? O que é uma organização? Muita gente às vezes fala, professor, é muito tranquilo, pelo amor de Deus, vai falar o que é organização ainda. Pois é, vou falar o que é organização. Então, é uma forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos, né? Então, geralmente, uma, duas ou mais pessoas executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo. Então, você tem uma pessoa que faz uma determinada atividade, outra pessoa que faz outra atividade, e aí você forma uma organização, né? Então, o que é um tipo de organização? A empresa. Uma empresa é um tipo de organização, né? A empresa, ela nada mais é do que uma pessoa que teve uma brilhante ideia de abrir uma empresa, que resolve, que tem domínio, né, daquela atividade, provavelmente, e aí começa a querer exercer uma atividade, né? E aí são chamadas as organizações sociais, porque são é, formadas por pessoas que em conjunto, né, com a divisão do trabalho. Então, ela sempre vai explorar um determinado negócio, visando sempre lucro. Uma vez, um professor falou, fez na minha pós-graduação, né, e aí ele fez uma pergunta e falou assim: gente, qual é o maior objetivo de uma empresa? E aí, gente, todo mundo, aqueles alunos de pós se achando, né, começou a falar: ah, não, é prestar serviços de qualidade visando favorecer o cliente. Aí veio outro e falou, não, porque é, é, o objetivo dela é cobrar o valor justo por um produto de qualidade. Gente, o objetivo de qualquer empresa é ganhar dinheiro, a não ser que a gente esteja falando de filantropia. Mas quando você monta uma empresa, você quer ganhar dinheiro. É isso, esse é o objetivo. Não existe outro objetivo, tá bom? Então, quando nós falamos de empresas, a gente está falando o quê? Quanto ao que elas produzem. Então, existem três tipos de empresa. A primeira delas são as empresas primárias, ou aquelas que trabalham com a extração, ou extrativistas, né? Extrativistas, trabalham com extração. Isso daí é a empresa primária. Passando da primária, nós temos as empresas secundárias, ou aquelas empresas que são chamadas de transformadoras. E por fim, nós temos as empresas terciárias. Nós vamos falar individualmente de cada uma delas para vocês entenderem, tá bom? Então, começando pela empresa primária, né? Então, geralmente, as empresas primárias, elas têm relação com a exploração de recursos da natureza, né? Geralmente, existe uma vulnerabilidade maior desse tipo de empresa, porque como trata de recursos da natureza, está muito ligado também ao tempo, ao clima, às condições climáticas como um todo, né? Então, geralmente, essas empresas primárias, elas trabalham com a produção e exportação de matérias-primas, né? E aí, se você for pensar na economia de um país, geralmente ela não está é, relacionada, não tem um impacto muito grande na economia do país, porque ela gera pouco recurso. Apesar de ser uma empresa importantíssima, né? Ele não tem um valor tão grande agregado
como os produtos industrializados, por exemplo, né? Então nós temos dentro do setor primário a agricultura, a mineração, a pesca, a pecuária, extrativismo vegetal, a caça, né? Então a empresa primária que fornece a matéria-prima para as empresas de transformação ou para as empresas secundárias. Então, não é que não traz riquezas para o país. O Brasil, por exemplo, vive muito da agricultura. Parte do PIB do Brasil é relacionado à agricultura. Mas, se você for relacionar o impacto geral, ele provavelmente vai ser um pouco menor, tá bom? Partindo da empresa primária, nós temos as empresas secundárias. Quem é a empresa secundária? É aquele cara que pega a matéria-prima e transforma em qualquer coisa, num produto, né? Então, ele pega, recebe o produto da empresa primária, e aí geralmente são quem? As indústrias, né? Então, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, tudo. Porque ele implanta a tecnologia, implanta o conhecimento naquilo que ele recebeu da empresa primária e sai um produto, né? Então, os países, geralmente países desenvolvidos, ele tem sempre uma base econômica centralizada nesse setor, no setor é, secundário, porque se você produz muito, né, você acaba se tornando uma potência, tá bom? E aí, por fim, nós temos as empresas terciárias, né? É o setor econômico relacionado aos serviços. Então, serviços, né, são produtos, geralmente, não são materiais, né? Então, quando a gente trata de serviços, a gente está falando de prestação mesmo de serviço, né? Então, como funciona? São prestações como seguro, transporte, serviço de limpeza, eventos, turismo, serviços bancários, isso tudo está relacionado na empresa terciária, né? Na empresa geralmente que trabalha voltado para isso daí. Educação, essa, por exemplo, é uma empresa terciária, né? E aí, geralmente, quando os países têm muitas empresas terciárias, elas acabam tendo uma presença maior, uma riqueza maior, né? Porque isso acaba desenvolvendo com mais velocidade o país, tá bom? Olha aqui um exemplo para vocês terem uma noção. Isso daqui é um gráfico que mostra o PIB. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto, né? Aquilo que o país teve de riquezas. Então, olha aqui, a agropecuária só corresponde a 5% do PIB brasileiro em 2018. O setor de indústria, 36%. E olha aqui serviços, né? Olha como é importante o setor de serviços. Partindo daí, gente, a gente vai entender agora e aprender o ciclo PDCA. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas é uma sigla, né, de uma ferramenta muito importante da gestão da qualidade, que ela é usada para a solução de problemas. Então, o ciclo PDCA ele é composto por essas 4 letrinhas, sendo que o P é plan, de planejamento, né? O do, o check e o act, planejar, fazer, verificar e agir. Então ele encontra a solução de um problema geralmente depois de uma reunião. Então aqui nós temos um exemplo do ciclo PDCA. Ele começa aqui, ó, no plan, tá? Planejar. Então, primeira coisa, ele vai localizar os problemas, estabelecer o plano de ação. Aqui a gente ainda está na teoria, nós não saímos ainda da teoria, né? Partindo daí, nós vamos para o do, que é fazer, que é colocar o quê? Colocar em prática aquilo que foi planejado lá na fase anterior. Então, a execução do plano e colocar o plano em prática. Então, uma vez que eu vim aqui no plano, né, e planejei, eu coloco em prática aqui. Aqui no check, eu vou verificar se eu atingi a meta que eu planejei aqui e acompanhar os indicadores. O que são indicadores? Indicadores são metas, eu quero saber se eu atingi. Eu tenho um problema, por exemplo, de atraso com ônibus de viagens, né? Então eu tenho lá um atraso, eu quero descobrir. O atraso ele diminuiu, ele aumentou, ele manteve, está tudo certo, como que tá? Então basicamente seria isso. E aí, quando chega na última fase, que é o action, a gente vai ter ação corretiva naquilo que deu errado e aquilo que deu certo a gente vai padronizar. Então eu vou chegar e falar, peraí, tal ação deu certo, ok,
vai se tornar padrão a partir de agora. E o que deu errado a gente precisa corrigir, e aí eu volto para cá, para a primeira fase, que é o plan. Por isso que ele é chamado de ciclo, porque ele não para. Aquilo que for dando errado, ele vai voltando, e aí eu volto para a primeira fase aqui e vou passando, tá bom? Além do ciclo PDCA, nós temos também o diagrama de Ishikawa, que é outra ferramenta importantíssima de gestão da qualidade. Tá? Então ele é conhecido também como diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. Então ele é um gráfico que tem a finalidade só de organizar o raciocínio em discussões de um problema. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, né, que é o efeito que eu quero atingir, então geralmente relacionado à produção. Aí eu vou colocar causas do problema relacionadas a material, causas relacionadas à mão de obra, então os funcionários, causas relacionadas ao método, então a forma que o indivíduo está trabalhando, causas relacionadas à medida, meio ambiente e maquinário. E aí eu quero entender quais são as causas para chegar a um determinado efeito. Isso daqui seria o diagrama de Ishikawa, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né? Então, tinha umas camisas numa empresa de confecções, né? Que elas estavam saindo com defeito. Então, aqui é o efeito. Então, quais eram os problemas aqui? Você vê que aqui ele usou seis abas, né? Digamos assim. Aqui não. Aqui ele fez somente 4. Então, maquinário. Quais são os problemas? Então, ele mostrou falta de manutenção, uma tesoura pequena, a corrente já estava gasta, máquina de costura com defeito. Isso daqui geralmente é após algumas reuniões, tá bom? Mão de obra. Falta não qualificação, falta de treinamento, erro na costura e desmotivação. Aqui, método, número excessivo de pessoal no corte, molde com defeito, e material, tecido inadequado e má qualidade da linha. Vocês percebem que aqui, após as reuniões, eles chegaram à conclusão de que a camisa saía com defeito porque essas coisas aqui estavam erradas. Então, quando você vai fazer um diagrama de Ishikawa, de causa e efeito, ou do que vocês quiserem chamar, vocês têm que entender que vocês vão ter que envolver todas as áreas daquele processo. E você pode fazer um desse para cada processo, né? Você, por exemplo, aqui é uma camisa com defeito, mas poderia ser uma calça que tivesse tendo algum tipo de problema, né? Poderia ser uma série de coisas. Então, não é tão simples assim, mas também não é coisa de outro mundo, tá bom? Mas vocês podem ver que, por exemplo, aqui, se ele fizer a manutenção, mudar a tesoura para uma maior e arrumar essa máquina, que já é manutenção, e mudar essa corrente, ele já elimina todas as causas que pode trazer aqui. Aí ele vai ter que trabalhar com RH, aqui, enfim, vai ter que trabalhar com uma série de coisas. Aqui é mais um exemplo, né, para você em branco de diagrama de causa e efeito. E aí nós temos os exercícios de concurso, como eu tenho feito com vocês. Então, aqui é um exemplo do ciclo PDCA. Né? Foi um concurso da Prefeitura de Vila Velha, para um concurso de analista de gestão. Vocês vão responder isso e vão me mandar, como todos os dias, tá bom? E aí ele fala quais são as fases. Aqui, eu vou só um instantinho que eu vou parar o compartilhamento da tela, porque vocês podem ter acesso aqui, né? E aí são outros exercícios, eu vou deixar para vocês depois, tá? Vai ficar para o final. Acharam que ia ver a resposta, o gabarito? Não. Então vamos lá, gente. Passada essa fase, a gente falou sobre os tipos de empresa, nós falamos sobre vários outros assuntos. Nós temos também, falamos sobre o ciclo PDCA, a gente tem que entender quais são os recursos empresariais que existem. O que são recursos empresariais? É alguma coisa que a empresa acaba extraindo, transformando, produzindo. Né? Então, vocês vão perceber o que são os recursos. É para a gente mudar a forma de falar. Né? Então, o que são recursos materiais? Recursos físicos, a edificação da empresa, né? Os prédios, máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, matérias-primas, material de escritório, mesa, cadeira, enfim, tudo isso é um recurso material da empresa.
Então, quando eu estou falando, olha, o recurso material da empresa está sendo gasto de maneira inadequada, pode ser relacionado a isso daí, né? A qualquer um desses itens. Quando nós falamos de recursos financeiros, o que é recurso financeiro? Gente, é dinheiro, capital, dinheiro em caixa, né? Contas a receber, crédito, investimento, isso daí são os recursos financeiros da empresa. Nós temos também os recursos humanos, que são nada mais é do que são as pessoas, independente da função. Então, quando nós falamos, olha, precisamos otimizar os recursos humanos da empresa, é isso, tá? Basicamente é isso, galera. São as pessoas, seja terceirizado, seja chefe, seja pessoal operacional, seja gerente, seja o que for, são os recursos humanos da empresa. Nós temos também os recursos mercadológicos. O que são os recursos mercadológicos? Né? São os recursos que a empresa acaba utilizando para colocar no mercado. Então, propaganda, promoção, pesquisa, quais são os meios que ela usa? Esses são os recursos que eles têm mercadológicos, tá bom? Temos também os recursos administrativos, que são o quê? Os recursos gerenciais que a empresa utiliza para planejar, organizar, dirigir, controlar as atividades. É a gestão como um todo, tá bom? Então aqui nós temos um comparativo. Olha aqui. Recurso físico ou material. Geralmente quem cuida, aqui tem as diretorias, é o diretor industrial. Isso está relacionado à área de conhecimento da administração da produção, que é, por sinal, a nossa matéria. Quando nós falamos de recursos financeiros, quem controla é o diretor financeiro, né? E aí, a área que estuda na administração é a área de finanças. Recursos humanos, a gente não precisa falar, é gestão de pessoas e quem cuida é o diretor de RH. Recursos mercadológicos, geralmente está ligado à diretoria de marketing, e aí quem cuida na administração é marketing ou comercialização. E os recursos administrativos, que é a gestão, é a cabeça pensante, não que os outros não sejam, quem cuida é o presidente e o diretor administrativo, tá bom? Então, é isso. Deixa eu só pegar aqui agora e parar de compartilhar a tela com os senhores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Galera, é uma matéria bem simples. A gente vai fazer agora uma discussão e aí, finalizando, tem os vídeos de apoio como sempre. Nós vamos fazer uma discussão aí pelo WhatsApp e os exercícios de concurso público, tá bom? Espero que todos estejam bem, todos fiquem bem e aí a gente tá lá no WhatsApp agora. Abraço.